Olá, meus queridos alunos do oitavo ano, nós estamos aqui iniciando mais uma correção, né? Correção das atividades da semana 3, da semana 3 do nosso PET número 3. E aqui eu já começo com essa imagem, né, dos líderes da nossa conjuração baiana. Antes de começar a correção dessa atividade, é importantíssimo falar para que ela serve, para que ela veio. Na atividade 2, vocês viram que nós falamos da independência da América Espanhola, né? Falamos um pouquinho de cada processo de independência, mais precisamente falamos ali de Simão Bolívar, falamos de San Martín, né? E de todos os outros líderes que guiaram, né, esse processo revolucionário. Falamos do Padre Hidalgo lá no México. E agora a gente vai vir para o Brasil para falar de um processo revolucionário com o mesmo caráter do processo revolucionário da América Latina, né, da América Espanhola, mas que não deram certo. Não vou dizer que foram um fracasso, porque se fosse fracasso, nós não estaríamos falando deles até agora, né? Mas não deram certo, não culminaram na independência, mas são importantes pelos seus ideais. Aqui estão então, os grandes líderes deste primeiro processo que nós vamos falar, né, que aconteceu ali no ano de 1798, a Conjuração Baiana, ou os baianos, né, João de Deus, Luiz Gonzaga, Manuel Faustino, Lucas Dantas, são os principais personagens que nós vamos aí fazer comentários sobre quais os ideais deles para a revolução que aconteceu na Bahia, ou Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates, enfim, tem vários nomes, várias denominações. Então, vamos lá para a atividade. Galera, então vamos lá, começando a nossa atividade, semana 3, Conjuração Baiana, nós já vamos aí comentar e responder a primeira atividade. Né, tá falando aí da conjuração, mas já vamos responder a letra A e assim a gente pode aprender melhor. Vamos lá, letra A. De que maneira a Conjuração Baiana se relaciona com o movimento de independência pela independência do Haiti? Poxa, olha aqui, olha os líderes, olha os jeitos, a face, as características faciais, né, gente? É uma revolução, é uma revolta que vai ter alguns ideais iguais à revolta que aconteceu lá no Haiti, a Revolução Haitiana, né? Como, por exemplo, sendo liderada por negros. Negros que pediam, tanto negros cativos como negros alforriados, né, que pediam o fim da escravidão, direitos iguais para todos, sejam brancos, sejam negros, sejam crioulos, sejam mestiços, sejam mulatos, ou seja, a Conjuração Baiana vai ter o mesmo ideal revolucionário e iluminista da Revolução Haitiana, e principalmente por ser liderada por pessoas negras, né, que pediam aí a igualdade entre as etnias. Letra B. Explique os motivos que levaram os Cavaleiros da Luz a abandonar o movimento na Bahia e de que forma essa saída se relaciona com objetivos acordados pela Revolução. Galera, vamos lá. Quem são esses Cavaleiros da Luz, né? Os Cavaleiros da Luz nada mais são do que uma parte da maçonaria. Lembrando que a maçonaria está presente, né, em todas as revoltas de cunho separatista do Brasil, tanto a Revolução, a Conjuração Baiana, como a Conjuração Mineira. Mas não era toda a parte da maçonaria que estava ligada. Somente uma parte que autodenominava os Cavaleiros da Luz. Mas quem são eles? São as pessoas que carregavam a ideia do iluminismo, liberdade, igualdade, fraternidade, carregavam essa ideia na cabeça. Iluminismo que surgiu lá na França, né? E depois, na França não, surgiu na Europa como um todo, mas que teve uma força incrível na Revolução Francesa, com a derrubada do regime do rei Luís. Mas por que eles abandonaram? Lembrando que junto com conjuração é também uma inconfidência. Chegou num processo em que pessoas delataram outras pessoas, né? Os líderes dessa conjuração baiana, eles foram traídos.
Eles foram delatados. Então, não houve alternativa a esses Cavaleiros da Luz que não fosse mudar de lado não, mas abandonar todo o processo em virtude da delação, em virtude da traição acontecida, né, acometida contra os líderes dessa revolta. Lembrando que eles continuaram, são revolucionários, mas neste processo eles tiveram que sair por conta da punição da coroa portuguesa. Ok? Vamos lá. Atividade 2. Assim como na América Portuguesa, muitas rebeliões eclodiram no território controlado pela Espanha. Realize uma pesquisa no livro didático na internet, observe a imagem a seguir e liste as principais características que aproximam as rebeliões coloniais espanholas dos movimentos na América Portuguesa. Lembrando que a América Portuguesa, principalmente o Brasil, né? Então vamos lá, nós temos uma imagem com uma pirâmide aí, colocando os espanhóis no topo, os crioulos, né? Vocês já sabem que são os crioulos, que são espanhóis, né? Nascidos na Espanha, mas que moram, que vivem aqui na América, os mestiços, que são já os com a raça mestiça, né? A mistura das etnias, sim, e depois lá embaixo, escravos negros, índios e mulatos. Então aí nós temos uma pirâmide étnica, uma pirâmide étnico-racial, muito bem. Então, de que forma nós vamos relacionar as revoltas da colônia, as colônias espanholas, com o movimento na América Portuguesa? O movimento na América Portuguesa, principalmente a Conjuração Baiana, vai ter aí negros, mulatos, né, crioulos, mestiços, liderando, né, os ideais de revolução lá na Bahia, igual aconteceu nas revoltas da coroa espanhola, né, contra a coroa espanhola. Nós tivemos a sua maioria delas, na maioria delas, crioulos, que eram espanhóis nascidos na Espanha, mas que lutaram aqui. Como exemplo, o descendente de crioulo, né, o Simão Bolívar. É importantíssimo a gente saber que a relação que as revoltas nas colônias espanholas têm com as revoltas na América Portuguesa é que a grande camada popular que vai tomar a frente nesse processo, ok? É o povo, é a sociedade, tá bom? Essa é a principal relação que nós podemos ter. 3. Na região andina, né, onde está ali as cordilheiras dos Andes, as situações em que os índios estavam submetidos causaram um sentimento de insatisfação. Os curacas, chefes das aldeias incas, realizavam alianças com os colonizadores espanhóis em troca de privilégios e tributos para manter o controle dos indígenas. Essa situação causou uma revolta muito grande, né? E muitos nativos se organizaram sob a liderança de Tupac Amaru II, líder indígena peruano, na rebelião de Tupac Amaru de 780. Vamos lá, gente, é importantíssimo. Lembrando que eu já tenho aqui, ó, para vocês podem aí observar quem é Tupac Amaru II. Reparem que de característica visual, né, de nativo ele não tem. Por quê? Porque ele era o último rei inca, da descendência dos incas, tá? Que governou a América Espanhola. Mas ele era estudado, tá? Por isso as características visuais, as roupas, não têm a ver com as características nativas que nós sabemos que os índios usam, né? Mais despidos, sem tanta vestimenta assim, tá? Mas este é Tupac Amaru, ele vai ser um líder importantíssimo, tá? Na revolta peruana contra os colonizadores espanhóis. Firmeza? Vamos lá responder as questões então. Letra A. Quais eram os objetivos da Revolução de Tupac Amaru? Eu vou voltar aqui na foto aqui dele para vocês viajarem comigo. Bom, Tupac Amaru, conhecido como o último rei inca ali dos andinos, quando fala região dos Andes, vocês têm que relacionar a Cordilheira dos Andes, ou seja, as montanhas. Então, por conta do tratamento que os espanhóis davam, tanto para os escravos como para os povos nativos, né, os descendentes inca, deixando sem alimentação, querendo transformar em mão de obra escrava, por conta do tratamento dos espanhóis
com os povos nativos, né, descendentes desses incas, Tupac Amaru então liderou uma revolta. E essa revolta foi importantíssima, pois os objetivos dele era a liberdade, ou melhor, libertar o povo, né, sob o qual ele estava o seu poder, né, o seu governo, sendo ele o último rei inca. Então os objetivos eram sanar, acabar com a exploração espanhola com os povos indígenas que ele governava. Quais grupos sociais fizeram parte desse movimento? Gente, é importantíssimo a gente dizer que dentro do movimento de Tupac Amaru não estavam somente os povos indígenas, mas sim crioulos, tá? E, logicamente, os colonizadores contra o movimento. Então, quais grupos sociais faziam parte deste movimento? Nós temos a população, né, a população crioula, que estava lutando contra os colonizadores e os povos indígenas, no caso, sob a liderança de Tupac Amaru II. Ok? C. Quais os ideais influenciaram o movimento de Tupac Amaru? Os mesmos ideais que influenciaram a Revolução Haitiana, os mesmos ideais que influenciaram todas as revoluções promovidas tanto por Simão Bolívar como por San Martín. São ideais de liberdade e igualdade entre os povos, né? E são esses ideais que transformam a revolução de Tupac Amaru numa revolução importante, né, contra a exploração e os maus tratos feitos pelos colonizadores. Ok? Quais foram as consequências do movimento? Gente, Tupac Amaru, como está ali na foto, ó, a foto é uma consequência, né? Esta foi a punição dele, pegar os seus membros é, 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 e amarrá-los em cavalos para puxar, né, até a morte. Mas também 80 mil mortos, 80 mil nativos morreram na revolta de Tupac Amaru. Uma revolta rápida com consequências devastadoras, ok? E claro, os espanhóis venceram este processo revolucionário, tanto que o Peru passou a ter uma autonomia sob a coroa espanhola, depois que nós tivemos a revolta, né, vinda ali debaixo de San Martín, que proclamou a independência do Peru, ok? Tendo Tiradentes como principal líder da Conjuração Mineira, ocorrida em 789, foi uma revolta com características republicanas e separatistas. Faça uma consulta no seu livro didático ou na internet e estabeleça uma relação entre os objetivos da Conjuração Mineira e o movimento de independência dos Estados Unidos. Galera. O movimento de independência dos Estados Unidos, a Conjuração Mineira, a Revolução Francesa, eles têm o mesmo sentido. São as mesmas características de ideais, né? Tanto os Estados Unidos, só que nós estamos falando de revoltas diferentes. Por exemplo, o movimento de independência dos Estados Unidos, ali liderado por George Washington, Benjamin Franklin, perdão, é um movimento que teve apoio dos franceses contra os ingleses. Aqui na América também nós tivemos apoio dos franceses, até com ideais da Revolução Francesa, sim, nós estamos no mesmo período, e contra os portugueses, neste caso. Mas os dois movimentos em prol de uma independência. Tá? Infelizmente, a nossa conjuração também vai se chamar Inconfidência pelo fato de ter traidores que traíram a causa da conjuração, da revolução. Tá? Mas essa é a relação que a gente pode ligar com mais exatidão e certeza. Firmeza? Tá. E nós terminamos aqui uma correção básica, né? Fácil. Eu espero que vocês tenham acompanhado, espero que vocês tenham gostado. Fique bem, até a próxima.